Fala comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso treinamento de copywriting, a arte de escrever textos persuasivos. E na aula de hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante que vai conseguir te conectar ainda mais com a sua persona, te conectar ainda mais com o seu avatar, tá certo? Porque sempre quando a gente vai escrever qualquer peça para poder estimular a pessoa a comprar, a gente nunca fala do nosso produto ou do nosso serviço de uma maneira específica, tá certo? A gente nunca cita as características dele como uma forma de tentar ali agregar valor e fazer com que a pessoa talvez compre por causa daquelas características que a gente colocou ali. É certo que as características que o nosso produto ou nosso serviço possui, em alguma hora eles vão entrar na nossa copy. Mas o objetivo da nossa copy nunca é falar do nosso produto ou do nosso serviço. O objetivo da nossa copy é falar sempre das dores ou dos prazeres que o nosso produto ou o nosso serviço ou ele pode eliminar ou ele pode potencializar, tá certo? Eliminar a dor e potencializar o prazer. Então, sempre quando a gente está escrevendo esse tipo de peça, a gente está falando do nosso cliente, a gente está falando para o nosso cliente. Então, para a gente conseguir falar com ele, falar para ele de uma maneira mais assertiva, a gente precisa ter empatia com ele. E é isso que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje, que é um mapa da empatia, tá certo? De uma maneira bem simples aqui, empatia significa a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, tá certo? Então, depois que a gente escolhe ali em qual nicho que a gente vai atuar, depois que a gente faz ali o desenho da nossa persona, a gente consegue ter uma boa noção de como que a gente vai conseguir fazer para poder vender para essa galera. Mas quando a gente entra dentro da nossa persona, quando a gente se torna a nossa persona, entender os sonhos e frustrações que ela tem, entender as dores e os desejos que ela tem, se torna uma tarefa muito mais simples. E quando essa tarefa fica mais simples, a gente consegue escrever cartas que vão convencer as pessoas a fazerem aquilo que a gente deseja de uma maneira mais simples, tá certo? Então, o que seria um mapa da empatia? Seria tudo aquilo que a gente precisa saber o que a persona vê, a gente precisa entender o que ela ouve e também a gente precisa entender o que ela fala para conseguir entrar, digamos assim, dentro da mente dela e pensar como ela. Beleza? Então como que a gente faz então, Juan, para poder conseguir ver o que a persona vê? É muito simples, ouvir o que ela ouve, falar o que ela fala, entender os sonhos e frustrações que ela possui. É muito simples. Hoje, graças à evolução aí de tudo, a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem ali N formas de conseguir conhecer melhor as pessoas que a gente quer atuar ali de alguma forma, tá certo? Então, quando você escolhe o seu nicho, automaticamente você vai estudar ali a sua concorrência, você vai buscar entender ali quais são as pessoas que estão vendendo produtos ou serviços similares ao seu. E aí, quando você está fazendo esse estudo, você também vai conseguir entender quem são as pessoas que estão seguindo esses perfis, tá certo? Então, é muito importante que você entre dentro desses perfis, vasculhe as pessoas que estão lá dentro e vê quais são as páginas que essas pessoas estão ali atuando, estão vendo ali os vídeos, estão ali participando das publicações de alguma forma, tá certo? Então é muito simples, você precisa buscar ali quais são as fontes que as pessoas têm para poder se abastecer de informação, para você conseguir estudar essas fontes e começar a pensar como ela, tá certo? Então, você precisa entrar nas redes sociais que elas têm, você precisa entender os conteúdos que elas publicam e também você precisa entender como elas se comunicam para você conseguir escrever o texto da maneira certa para ela, tá certo? Porque vai que você entra em um nicho onde as pessoas não têm um vocabulário tão avantajado, digamos assim, onde as pessoas não conhecem palavras complexas e aí você escreve uma carta onde só tem palavras complexas, é bem provável que você não vai conseguir vender nada, tá certo? Porque a pessoa ela não vai estar conseguindo entender aquilo que você escreveu lá e quando uma pessoa não entende aquilo que você está querendo passar para ela, a chance dela fazer o que você quer diminui muito, tá certo? Então você tem que se preocupar com isso na hora de for fazer o seu mapa da empatia. Você precisa buscar quais são as fontes onde a sua persona se informa, o que ela vê, o que ela ouve, o que ela fala e como ela fala e
como ela se porta diante dos sonhos e frustrações que ela possui, tá certo? A gente dá muita pista para todo mundo poder conhecer a gente quando a gente faz um story, por exemplo, no Instagram. A gente dá muita pista para poder fornecer para as pessoas características que a gente possui quando a gente faz uma publicação na internet ali, no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube, em qualquer mídia que a gente usa. Então, para você criar esse mapa da empatia e entender mais a fundo como a sua persona pensa e sente, você precisa fazer esse exercício, beleza? Procure ver o que ela vê, procure ouvir o que ela ouve, procure entender como ela se comunica, como ela fala, como ela interage com as pessoas e estude o mais a fundo possível os sonhos e frustrações que ela possui, que aí sim você vai conseguir escrever uma carta que vai se conectar com ela e te dar muito mais possibilidade de fazer para ela uma venda ou não. Beleza? Muito obrigado por você estar aqui até agora, mais uma aula do nosso treinamento de copyright. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja aprendendo muito, espero que você também já esteja executando aquilo que você aprende aqui comigo, beleza? Eu te vejo na próxima aula, tamo junto, vamos pra dentro e eu fui!